Vamos ouvir o pastor Paulo Marcelo agora. Amém? Com a alegria desta noite, mais uma vez, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Os que estão felizes, digam glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Bondade do Senhor, sua misericórdia, graça, nos permitiu permanecer com os irmãos ontem e também hoje, juntos aqui participarmos desta festa tão especial que o Senhor tem realizado através da vida do meu querido amigo pastor Décio. São 40 anos da igreja, é isso, pastor? Assembleia é 40 anos? 39, né? É que alguém me informou por e-mail uma coisa que era festa de 40 anos. Será que alguém enganou? Então é isso também? Então tá, 40 anos das irmãs, não é isso? Aqui. E hoje é o departamento de irmãs que está 40 anos da igreja na cidade. E hoje o departamento de irmãs foi isso que me informaram. 40 anos da festa da igreja e cada dia um departamento está fazendo, não é isso? Então eu estou certo, então tá certo. 40 anos que a igreja está aqui, não é? E hoje o departamento de irmãs está aí com sua oportunidade. Tão bem uniformizadas, cantando, orando, não é? E Deus abençoando de uma forma especial. E há 28 anos este departamento de irmãs está trabalhando aqui na obra do Senhor. Deus abençoe a todas as queridas irmãs e em Cristo Jesus Deus possa continuar nisso, dando aí força, alegria e graça para continuar fazendo a obra do Senhor. Muito obrigado aí para todos que nos convidaram, os que estão investindo, trabalhando, os que estão aí trabalhando nos bastidores, não é? Que estão incansavelmente, que estão lá na cozinha, no transporte, na alimentação. Deus possa também abençoar os irmãos do som, sonoplasta. Se todo sonoplasta fosse crente assim, eu estava bem, a minha voz não tinha estragado na caminhada. Mas como a gente encontra um sonoplasta que não são muito crentes, aí a voz foi trabalhando e a gente ficou desse jeito. Mas Jesus tem ajudado um pouquinho. Muito obrigado. Vamos então para a palavra do Senhor, para aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Muito obrigado pelo almoço hoje lá, o meu companheiro que fez a carne. A benção esse moço, só tem um defeito, né, pastor? Deus abençoe o senhor. O restante, ele é maravilhosamente uma pessoa abençoada por Deus. O único problema é que ele é lá da banda do Parque São Jorge. O restante ele é muito bom. Vamos então para a palavra do Senhor, para aquilo que Deus tem para nós nesta noite. E eu tenho certeza de que Deus tem algo especial para as nossas vidas. O livro do Gênesis, capítulo de número 15. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos que hoje mandaram muitas mensagens no meu site, nas minhas redes sociais, no Twitter, na fanpage, na onde a gente tem aí algum local, nos Instagrams. Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado pelo carinho daqui de Batatais. E eu não pude responder todo mundo, mas a minha assessoria está fazendo isso e eu tenho certeza que todos vocês serão alcançados pela nossa recepcionidade por estar aqui com os irmãos. Estou também acompanhado hoje do meu querido amigo pastor Adilson Brito, meu companheiro, que é pastor aqui pertinho em Guará, que também é assessor parlamentar do nosso querido deputado pastor Marco Feliciano, e trabalha ali como pastor em uma igreja aqui próximo, né? Guará está quantos quilômetros daqui? Uns 80 quilômetros. Então, companheiro pastor, um dia que o senhor quiser trazer para pregar, cantar, é um amigo nosso, o senhor tenha todo o nosso respaldo, um homem sério, sua família frequenta a nossa casa, é uma pessoa que nós amamos muito. Certamente todos nós já encontramos Gênesis capítulo 15. Quem já encontrou, diga aleluia. Porque Gênesis é fácil de encontrar, né? Difícil é encontrar Sofonias, mas Gênesis todo mundo encontra rapidinho. Quem já encontrou Gênesis 15, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Mas antes de ler aqui, eu quero fazer só uma pergunta bem rapidinho. Eu já vou pregar, vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho a gente vai estar dando glória a Deus. Quantos aqui tem um sonho de se tornar, se já é melhorar, aperfeiçoar, se ainda não é, tornar-se um dia um pregador da palavra do Senhor? Levante a mão, por favor, deixa eu ver. Aleluia, deixa eu ver. Nossa, é muita gente. As pregadoras também abençoadas. Glória a Deus. Há muitos anos atrás, em 98 para 99, eu cursava ainda meu primeiro curso teológico. Depois fui para a faculdade de teologia, tornei professor dela. E eu estava gatinhando na minha vida de fé.
E eu tinha um sonho de ser um pregador, viajava de um lado para o outro para ver os pregadores pregar. E eu viajei uns 200 quilômetros para conhecer na época, porque eu tinha uma fita cassete daquele homem. E na minha fita cassete era fita cassete pirata. Era alguém que tinha reproduzido ela e não tinha foto dele. E aí eu só ouvia a voz, eu queria saber como é que era o rosto. Naquela época não tinha internet como hoje, a gente vê a foto de quem a gente quiser ver, até de quem a gente não quer, a gente encontra a foto rapidinho. Naquela época não tinha. E então eu tinha que saber como é que ele era. Então eu viajei alguns quilômetros para ouvi-lo pregar. E lá estava ele pregando com aquela voz que só ele tem, com aquela força. E era o homem da época, o ícone das pregações do Brasil. E quando eu ouvia pregar, eu fui impactado pela palavra do Senhor. Terminou a mensagem, eu fui pro tentar tirar foto com ele, chegar perto dele, mas não consegui, porque era muita gente. E então eu descobri qual era o hotel que ele estava hospedado. E eu incansavelmente fui lá no hotel. Hoje eu até entendo ele, porque estava cansado, eu sei o que é isso. E eu fui lá no hotel, e aí eu interfonei no quarto dele com muita ousadia. E ele atendeu do outro lado e disse: pois não. Eu disse: pastor, eu queria saber do senhor, só uma pergunta. Eu viajei 200 quilômetros para te fazer essa pergunta. Eu já estou voltando para casa, não vou incomodar o senhor. O que eu preciso fazer para ser igual ao senhor? E ele disse: você precisa, moço, de 3 coisas. Eu disse: qual é a primeira? Ele disse: a primeira, poder de Deus. Eu disse: como eu vou adquirir poder de Deus? Como eu vou ter unção? E ele disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Eu disse: em segundo lugar, o que eu preciso fazer para ser igual ao senhor? E ele disse: em segundo lugar, você precisa de humildade. Eu disse: pastor, como eu vou manter a minha humildade? E ele disse: jejue. Se você matar a sua carne, Deus vai aparecer e a glória sempre vai ser de Deus. E eu disse: pastor, e em terceiro lugar, o que é que eu preciso fazer para ser igual ao senhor? E ele disse: você precisa de conhecimento. Eu disse: como eu vou adquirir conhecimento? E ele me disse: coma a Bíblia, viva com a Bíblia, vá dormir com a Bíblia, acorde de manhã com a Bíblia, tome de café da manhã com a Bíblia, almoce com a Bíblia, passe a tarde com a Bíblia, vá dormir no outro dia com a Bíblia. E aí passaram-se 18 anos e eu continuei com a Bíblia, todo dia, todo dia, todo dia e todo dia. E então eu fui lendo algumas coisas acerca da Bíblia, e eu já li mais de 600 livros acerca dela. Hoje eu estou com mais de 1000 DVDs de mensagens espalhadas aí com temas diferentes, né? Mais de 1000 mensagens editadas e distribuídas nesse país, pregando aí por esses anos todos. E então eu cheguei a uma conclusão de que aquilo que esse homem me aconselhou há anos passados, eu preciso continuar aconselhando a muitos outros pregadores que querem chegar a ser um pregador da palavra. Só que nem todo mundo tem acesso à informação, porque eu tive um privilégio, eu tive mestres, tive professores e também investi na minha vida. Eu tenho um arsenal de guerra no meu gabinete, que é algo que o que eu precisar eu encontro lá, porque eu adquiri muito conhecimento, fui comprando muita literatura. Só que nem todo mundo tem condições como eu tive. Então eu tenho um carinho por pessoas que desejam conhecer a palavra do Senhor. E então eu montei um presente e eu trouxe hoje para você aqui em Batatais. Eu coloquei aqui dentro desta caixinha aqui a minha vida. O que é que eu coloquei aqui dentro? Isso aqui não é para televisão, isso aqui é para o seu computador. São 2 mídias para o seu computador. Depois você transforma num pendrivezinho assim, ou se não, baixa tudo na sua máquina, guarda lá com segredo, põe uma chavinha de segurança e guarda lá com você. O que é que tem aqui dentro? Aqui dentro eu coloquei 4.000 estudos bíblicos. Coloquei aqui dentro 967 livros de capa a capa para você ler. Coloquei aqui dentro 20 dicionários de teologia, 11 versões da Bíblia, 6 delas na língua portuguesa e 5 em outros idiomas, inclusive no grego e no hebraico. Coloquei aqui dentro 3.000 mapas ilustrados, 20.000 vídeos. Coloquei aqui dentro 450 cursos de teologia completos. Eu vou resumir, porque não vai dar tempo, eu preciso pregar. Se você ligar o computador hoje à noite, você vai ficar 5 anos na frente do computador e não vai ler tudo que está aqui, porque eu demorei 13 anos para ler tudo que está aqui. Então eu tenho certeza que isso aqui será um tesouro na tua vida. Pastor, quanto custa? Se fosse em papel, você teria que arrumar um caminhão para colocar tudo em cima e teria que investir pelo menos uns 25 mil reais. Mas como está aqui em mídias, pastas, bem personalizado, resumido, fácil de acesso, você tem facilidade de ver tudo aqui. Tudo isso aqui você vai investir apenas
R$30 da sua vida neste material todo. Quem entendeu, diga aleluia. Eu só tenho 20 peças, vai ser rapidinho, depois no final você passa lá e leva. Quem não tem R$30, mas gostaria de levar, levante a mão, por favor. Quem não tem, mas gostaria, não tem, mas queria, também não tem, a senhora também não tem, vai levar também. Eu trouxe uma máquina de cartão de crédito, você vai lá, põe um cartão, digita a senha, sem dinheiro, leva também. Amém? Esse aqui é de presente para o senhor. Amém, pastor? Muito obrigado. E aí vamos então para a palavra do Senhor. Gênesis, o capítulo é o de número 15, que diz assim o texto bíblico: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então Deus o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi isto lhe imputado por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, o Deus que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. Diga aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e oremos a Deus. Senhor Deus, aqui estamos em Batatais, no querido interior de São Paulo, próximo à nossa querida Ribeirão Preto, a nossa Califórnia brasileira, este lugar tão abençoado e próspero, terra esta, Senhor, que emana leite e mel. Senhor, não só isto, mas também aqui é um local onde muitos homens do Senhor foram levantados no estado de São Paulo e na nação brasileira. Por isso, meu Deus, peço-te mais uma vez, os teus filhos que vieram em busca de uma palavra, de uma direção, de um contraste em sua vida. Há alguns dilemas, preocupações, adversidades, inimigos, Senhor, quem sabe percalços, obstáculos, decepções, enfim, nós viemos ao trono do socorro da alma, o lugar onde ouviremos a sua mensagem e a sua palavra. Por isso, Deus, me inspire mais uma vez, traga-me aquilo que preciso neste texto que acabo de ler. Extraia dele aquilo que eu chamaria de revelação de sua palavra, descortine o horizonte dela e mostre a este povo aquilo que precisamos, aquilo que queremos, aquilo que necessitamos. Senhor, minha posição neste culto é mais uma vez de porta-voz. Sou somente aquele que vai passar por mim, mas aquilo que não é meu vem do céu, passa por aqui e vai ao coração deste povo, e a mensagem vai gerar fé, e esta fé será suficiente para o nosso milagre. Por isso, Deus, em nome de Jesus, como ontem, não diferente, use-me aqui neste local, e que haja milagres, e que o impossível torne possível, e o natural, aquilo que é casual, aquilo que é cômodo, aquilo que é do dia a dia, seja trocado pelo extraordinário do Senhor, porque hoje nós não nos contentaremos com o mesmo, nós queremos uma experiência inédita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Assim creio e oro, pedindo-te, Senhor, use-me mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Sentados todos, queiram estar, por favor, e juntos vamos ouvir a boa palavra do Senhor. Quando olhamos para este lindo texto bíblico, eu tenho certamente aqui lido uma das passagens bíblicas escritas por Moisés, que é o escritor do Pentateuco e do Gênesis, contando acerca do patriarca Abrão. Não posso contar a história de Abrão diretamente, nem tampouco entrar na mensagem
mensagem no capítulo 15 de Gênesis, sem antes fazer aquilo que eu já costumo fazer em todas as mensagens que prego. Eu preciso montar o pano de fundo histórico, ou seja, o cenário, os acontecimentos, a história, a época, para que você entenda este momento na vida de Abrão, o desânimo de Abrão e por que ele está vivendo este dilema em sua vida. Para contar a história de Abrão, preciso contar então a escolha de Abrão, e para contar a escolha de Abrão, preciso narrar a necessidade da escolha. E se houve a necessidade da escolha, eu tenho que ir lá no início de todas as coisas, quando o próprio Moisés diz que Deus criou céus e terra, e esta terra criada por Deus era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. O momento da criação de Deus, e logo após em Gênesis 2, no versículo 2 do capítulo 1, percebemos o estado de caos da terra. Este estado de caos até hoje é uma incógnita, e no campo da especulação teológica existem algumas teses a serem pensadas, mas isso é uma outra mensagem. Fato é que o salmista viu isto e disse que no início Deus então enviou seu Espírito e ornamentou os céus e terra. Jó, o patriarca, o livro mais antigo da Bíblia, diz que Deus enviou seu Espírito à terra e reorganizou a terra. Fato é que Deus então, pelo poder de sua palavra, ele vem e começa a reorganizar o caos, colocando tudo em seu lugar. Primeiro, as camadas de gases que formam esta terra: atmosfera, hidrosfera, estratosfera, o cosmos, a fauna, flora, rios, mares, oceanos, os anfíbios, mamíferos, protozoários, amebas, enfim, as partículas quânticas deste mundo, átomos, células. Deus reorganiza, coloca tudo em seu lugar, estabelece a paz na terra. E então, quando tudo estava perfeito, dia, noite, sol, lua, estrelas, tudo em seu devido lugar, inclusive o oxigênio, Deus então agora para de fazer tudo pela palavra, e Deus vai colocar a cereja sobre o bolo, o ápice da criação de Deus. Deus vai criar o homem, e para criar o homem, Deus cria-o de uma forma tão especial, porque Deus não usa a palavra, Deus usa suas mãos. Vem Deus lá da eternidade, pisa no Éden, e então com suas próprias mãos começa a fabricar, confeccionar um boneco de barro que Paulo diz que foi criado por Deus em um estado de tricotomia, ou seja, três partes: corpo, alma e espírito. Sopra em suas narinas duas substâncias, alma e espírito. Alma é a sede das emoções do homem, e o espírito dava ao homem a atividade de ter contato com Deus e acesso ao mundo espiritual. Adão agora conversa com Deus, anda com Deus, fala com Deus. Como? Adão não foi criado no pecado, foi gerado em um estado de inocência. Adão era tão puro e tão inocente que não havia pecado em Adão. Como não havia pecado em Adão, seu corpo estava em um estado de perfeição. Por isso Adão podia olhar para Deus, falar com Deus e conversar com Deus. Moisés um dia disse: eu quero lhe ver. E o Senhor disse: vou passar, entra nas fendas da porta da rocha, e quando eu passar, você vai me ver pelas costas, porque ninguém pode olhar para o meu rosto e continuar vivo. Adão podia, porque Adão não tinha pecado. Adão tinha um corpo imune de enfermidades. Adão não envelhecia, não tinha acesso aos momentos difíceis da nossa vida e do nosso corpo. Não havia doença em Adão, não havia degeneração em Adão, não havia nada de errado em Adão. A mente de Adão era o maior computador que esta terra já conheceu. Nada criado pela Apple, ou quem sabe aí por outras grandes empresas que estão envolvidas em informática, pode se comparar à mente de Adão. Por que, pastor Paulo Marcelo? Porque a mente de Adão era perfeita. Todos nós que estamos aqui devemos ter aproximadamente 6% de nossa capacidade mental. Eu creio que alguém aqui acima da média pode chegar a ter até 7%, mas Adão não. Adão tinha 100%
100% de sua capacidade mental. Pastor, está na Bíblia? Tá, é você que não tinha lido, eu vou explicar. Deus disse para Adão: Adão, coloque nome em todos os animais da terra, macho e fêmea. Adão não só colocou, mas ele lembrava do nome de quem ele havia colocado. Só uma mente perfeita conseguiria fazer tudo isso, era a mente de Adão. Adão não só tinha uma mente perfeita, mas ele tinha privilégios. Andava com Deus, falava com Deus. Como a mulher não existia, se a mulher não existia, não havia embrião. Se não havia embrião, não havia um útero. Então a mulher não havia. Se a mulher não havia, não haveria como gerar outro ser humano. Por isso Deus, já sabendo que na nossa época o homem ia brincar de ser Deus, Deus mostrou lá no Éden quem é o dono da vida. Deus tirou a genética de Adão e fez Eva, porque o único clone humano que a ciência vai conhecer é Eva. E Deus é o dono da vida e não a ciência. O Deus dos crentes é o dono da vida. Você pode dar um glória para ele? Deus cria Adão e cria Eva. Adão e Eva estão no paraíso, vivem com Deus, andam com Deus, caminham com Deus. Mas um dia a serpente personificada entra no Éden, persuade Eva. Eva engana Adão, os dois pecam, são expulsos do paraíso. E o primeiro efeito do pecado é o medo. Gênesis 3:8, Deus pergunta: onde estás, Adão? Temi, me escondi, tive medo, porque estou nu diante de Deus. Gênesis 3:23-24, já Adão e Eva são expulsos do paraíso. Uma espada é colocada na porta do jardim. Querubins ungidos andavam ao redor do jardim, e a espada flutuava, porque no original diz que ela era flamejante. Anjo não pode segurar a espada de Deus, porque a espada de Deus é a sua justiça, mas a justiça de Deus anda com sua misericórdia. E Deus então impedia Adão de voltar para o jardim, mas Deus deu um redentor para o homem. Agora Adão e Eva são responsáveis por uma geração pecaminosa, que começa em Gênesis 3 e termina em Gênesis 6, quando Deus arrepende-se de fazer o homem e também a mulher. A justiça de Deus, o juízo de Deus, e agora Deus vai mandar sua justiça na terra. Antes disso, antes de destruir a terra com as águas do dilúvio, a onisciência de Deus procura um justo, e Deus encontrou um chamado Noé. Noé então recebe de Deus uma incumbência: construir uma gigantesca arca com 3 pavimentos, com uma porta e uma janela. Deus disse: uma porta e uma janela. Por quê? Porque a janela, quem abre e fecha é Noé, mas a porta, quem fecha é Deus, porque o único que pode abrir a porta é o Deus dos crentes que está aqui. Noé com sua família e casa entram na arca, colocam lá um casal de cada espécie de animais da terra, com seus filhos e suas noras e sua mulher, entram dentro da arca. Chove 40 dias e noites, e quando termina as águas do dilúvio, esta arca repousa sobre o monte Ararat, na atual Armênia dos nossos dias. A porta da arca abre-se e Noé sai da arca com sua casa e família, e começa a segunda geração. Diferente da anterior? Não, pior também, porque esta geração de Noé, ou pós-dilúvio, agora tem a audácia e a intrepidez de assimilar-se a Deus, querer parecer com Deus e querer chegar perto de Deus, construindo uma torre chamada Babel. Esta torre foi construída e os homens diziam: seremos igual a Deus. A síndrome de Lúcifer entra no coração do homem e da mulher. Então Deus, em cima do céu, se ira de uma forma tão grande e tão tamanha que ele não manda anjo, nem arcanjo, nem querubim, muito menos um serafim. O próprio Deus abre as suas asas na eternidade, vem sobre Babel, e a justiça de Deus agora não é mandar dilúvio na terra. Não, senhoras e senhores, Deus trabalha diferente. Ele confunde a mente dos homens e das mulheres, e então Deus cria idiomas, dialetos, e agora os homens são divididos em grupos, em povos, em línguas, em nações e etnias. Estes grupos de etnias se espalham na terra, e cada grupo ou porções de pessoas faziam seus estatutos, suas regras, faziam então a povoação
formação de determinados lugares, e agora colocavam nestes lugares seus muros, suas cercas, e entravam em guerra, um povo contra outro povo, uma nação contra outra nação. Deus abre as janelas da eternidade e olha na terra, e Deus precisava estabelecer seu amor sobre a terra. Deus queria alcançar o homem, como também a mulher. Para convencer todo o gênero humano haveria uma impossibilidade e uma barreira quase intransponível, porque Deus não feriria o livre-arbítrio do homem e da mulher. Então Deus precisava de alguém que seria um espelho, uma nação diferente, que todos olhassem para ela, e ao olhar para ela percebesse que não era uma nação politeísta que adorasse centenas de deuses, mas uma nação monoteísta que adorasse um único Deus. Para Deus ter uma nação, ele precisava de um homem. Então o olhar de Deus encontra uma península chamada Mesopotâmia, e na península da Mesopotâmia existiam 4 cidades: Ur, Uruk, Nippur, Lagash. A cidade de Ur era a maior cidade da Mesopotâmia, e na cidade de Ur existia uma gigantesca casa muito abastada de um patriarca chamado Terá. Josué, o capitão, no capítulo 24 versículo 2, diz que Terá era próspero e rico, porque adorava deuses estranhos, e não só adorava. Segundo Flávio Joséfo, o historiador dos judeus, diz que Terá também comercializava vendas de estatuetas de deuses pagãos. Terá tinha 3 filhos, Abrão, Naor e Arã, e no coração de Abrão Deus encontrou uma partícula chamada fé, e Deus então vê em Abrão o que ele precisava, e Deus lhe vai fazer uma promessa. Mas Abrão tinha nascido numa casa idólatra, vivido numa nação idólatra. Havia uma barreira entre Abrão e Deus. Não só havia esta barreira, mas Abrão também comercializava as estátuas de seu pai, e o campeão de venda da família de Terá era um deus chamado Marduk, um deus de aproximadamente 1,25 metros de altura, de madeira de acácia, coberto com uma tinta inflamável. Esse deus era um deus com muito valor, e para aquele povo uma grande quantia de dinheiro era investida para ter uma estátua dessa dentro de sua casa. Abrão e seus irmãos recebiam de seu velho pai Terá todos os dias, no nascer do sol, 6 estatuetas de Marduk. Colocavam 2 em cada animal, e os 3 iam ao centro de Ur, e ao pôr do sol voltavam para casa, ou trazendo as estátuas de volta, ou o dinheiro da venda das estátuas. Todos os dias eles iam e voltavam. As midrashes antigas judaicas e a lenda judaica conta que um dia Abrão está no centro de Ur, e por lá passava um comerciante muito rico. Ele não quis comprar só uma, mas as 6 estatuetas de uma única vez. E Abrão, empolgado com a venda e o resultado dela, se empolgou tanto que quis soltar rapidamente aquele deus Marduk. Quando ele solta a corda de um lado, o deus que está amarrado na outra extremidade da corda parte-se e a corda e desce do animal. Quando cai ao chão, ele parte-se em 2. E quando Abrão olha para Marduk, partido em 2 pedaços, caído de um lado e do outro, Abrão se desespera. E o desespero de Abrão foi por 2 razões. Primeiro, porque teria que prestar conta ao seu velho pai. E segundo, o seu maior desespero foi: ele acorda-se e percebe que estava há muito tempo adorando um Deus de mentira. E então ele olha para o céu e diz: como eu pude ser tão bitolado, a minha mente tão fraca e tão frágil, para poder olhar para este Deus Marduk e dizer que ele era Deus? Porque se ele foi feito de mãos humanas e não resiste à queda de um animal, ele não é Deus. Ele não tem pés para andar, ele não tem mãos para abençoar, ele
Ele não tem olhos para ver, nem boca para falar, nem ouvido para ouvir. Este Deus é um Deus fajuto, é um Deus de mentira, é um Deus de nada. Ele junta os pedaços de Marduk, ele põe sobre o animal, e então vai voltando para Ur dos Caldeus. E agora, no meio do caminho, chegando perto de casa, ele olhou para os céus e fez uma oração pela primeira vez, dizendo: acima das nuvens do céu há de ser que existe um Deus de verdade, um Deus que não é Deus feito de mãos de homens, mas um Deus que governa céus e também governa a terra. Ele ora ao seu Deus, um Deus que ele ainda não conhecia. E quando ele chega em casa, seu velho pai diz: aonde está o dinheiro e o resultado das vendas? E Abrão diz: papai, a partir de hoje eu não adoro mais o teu Deus, não sirvo mais o teu Deus, não quero mais nada do seu Deus, não tenho mais compromisso com o seu Deus. Abrão diz, o seu pai responde: Abrão, meu filho, este Deus, o Deus Marduk, o nosso Deus, é responsável por tudo que temos. E Abrão disse: não, papai, é a fé da ignorância desse pobre povo que o Senhor usurpa por tantos anos, que nos deu tudo o que temos. Não foi o seu Deus, foi a ignorância deste povo. Eu não sirvo mais Marduk. Então Terá, como pai e com autoridade, levantou-se e disse: filho, não quero mais ouvir nada. Vá à cozinha, prepare para mim um cordeiro que eu deixei temperado, e quando estiver pronto, traga para o jantar e continuamos a conversa. Abrão foi na cozinha, e a história diz que naquela época era inverno, a madeira estava molhada, e Abrão tenta levantar o fogo, mas o fogo não levantava. Então Abrão lembrou do Deus Marduk, feito de madeira nobre, com tinta inflamável. Era o que ele precisava. Pegou os pedaços de Marduk, jogou no fogo, e o fogo levantou rapidamente, parecia um forno elétrico, e o cordeiro começou a cheirar, e ficou bom, melhor que a nossa picanha hoje. E quando o cordeiro ficou terminado, ele chega e diz: papai, o jantar está pronto. Aí o Terá disse: mas meu filho, como você fez a janta tão rapidamente? E Abrão abriu um sorriso pentecostal e disse: foi o seu Deus Marduk me ajudou a fazer a janta. Aí Terá disse: eu não te falei, meu filho, que o meu Deus tem poder? Ele não é poderoso? Sim, senhor, papai, me ajudou a fazer a janta. Mas assim que o cordeiro começou a cheirar, eu dei uma olhadinha no seu Deus, e ele tinha uma cara diferente. O que aconteceu? Ele virou poeira, ele virou cinza, ele era só carvão. O seu Deus é um Deus de nada. Abrão sai da tenda e vai caminhando no deserto, a névoa do deserto no inverno, e o nevoeiro levantava-se com a garoa, e Abrão então olha para o céu. Quando Abrão olha para o céu, ele diz: eu preciso conhecer um Deus de verdade. Antes mesmo que ele terminasse de orar, veio uma voz do céu para a terra, e Abrão ouviu: Abrão, Abrão, sai de sua terra, sai do meio de sua parentela, e vem para a terra que eu hei de te mostrar. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. E em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, por favor. Abrão era igual eu e você. Abrão era pentecostal. Abrão não conheceu Paulo, porque Paulo veio muitos anos depois. Mas se ele conhecesse, Paulo ia dizer: eu me inspirei em Abrão. Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, ele diz: Deus escolheu as coisas loucas dessa terra. E eu aprendi uma coisa na Bíblia, eu aprendi uma coisa na igreja, e eu aprendi uma coisa com Deus: Deus só usa doido. Para Deus usar, tem que ter um parafuso a menos. E Abrão era assim. Deus falou com ele de madrugada, quando era de manhã, ele estava com a mochila nas costas. A Sara, sua esposa querida e obediente, disse: para onde nós vamos, Abrão? Não sei. O que vamos encontrar lá? Não sei. O que vamos enfrentar no caminho? Não sei. O que vamos comer? Não sei. Aonde vamos dormir? Não sei. O que vamos conquistar? Não sei. Quanto tempo vai durar? Não sei. Vamos ter filho? Também não sei. O que é que você sabe? A única coisa que eu sei é que este Deus não é Marduk, não é feito de madeira. Este Deus é um Deus de verdade, é um Deus que eu acredito. Não é homem para que minta, nem filho do homem
deserto. E o escritor aos Hebreus diz que Abraão era o pai da nossa fé. Escute-me, por favor, eu preciso acelerar para poder entrar na mensagem. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão começa a andar no deserto, e caminhando no deserto, ele tinha uma virtude. E qual era a sua virtude? Deus disse: Abraão será uma bênção. Pastor, uma bênção, o que isto quer dizer? Eu vou te explicar. Uma coisa é ser abençoado, outra é ser uma bênção. Quem é abençoado é porque um dia alguém que é uma bênção passou por ele e o abençoou. Agora, quem é uma bênção, ele tem a característica de abençoar aonde passa, aonde chega, quem toca e quem está à sua volta. Abraão era uma bênção. E quem é uma bênção, o que ele põe a mão vai para frente, no que ele mexe dá certo. Está tudo parado, quem é uma bênção chega e a coisa começa a andar. Está tudo indo para trás, quem é uma bênção chega e a coisa começa a andar para frente. Está tudo dando errado, quem é uma bênção chega e tudo começa a dar certo. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Você não precisa mudar de cidade em cidade em busca de emprego. Quem é uma bênção, ele tem bênção de Deus no meio da crise, no meio dos problemas, no meio das adversidades. Quem é uma bênção, não precisa ficar olhando para a igreja do outro todo dia dizendo: um dia eu vou ser pastor aí, um dia eu vou estar nesse lugar. Não. Quem é uma bênção, constrói congregação e faz a menor congregação da cidade ficar maior da cidade, faz o campo pequeno ficar campo grande, faz a vida dele mudar. Porque quem é uma bênção é diferente. Quem é uma bênção, o que Deus coloca em sua mão parece até pequeno, mas daqui a pouquinho já está grande. Porque quem é uma bênção é diferente. Deixa eu ver se tem alguém aqui que é uma bênção. Então levante a mão direita para os céus, levanta a esquerda para os céus, as duas para ficar bonito. A mão direita no ombro de quem está à direita e a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Dá uma chacoalhadinha neste crente e diga: eu te abençoo, porque você é filho de Abraão. Olhe para cá, só quem acredita que é filho de Abraão, dá um grito de glória para adorar. Abraão era tão abençoado, senhoras e senhores, que nesta época de Abraão não adiantava ter ouro, não adiantava ter prata, meus companheiros, não adiantava ter gado, ter ovelha, ter cabra, ter carneiro. Não, nada disso era sinônimo de riqueza. A maior riqueza na época de Abraão era água. Pastor, como isso? Eu te explico. O que adiantava ter cordeiro, carneiro, gado e cavalo no meio do deserto se não tinha água para beber? A maior riqueza era água. Não adiantava ter ouro, prata se não tinha água para comprar. Então é por isso que Abraão deixou de herança para o seu filho Isaque poços de água. Aquela época, todo poço de água tinha a seguinte característica: era feito na porta do poço uma tampa que era colocada na porta do poço de cobre, e ao redor da tampa era feita uma espécie de betume, um pinche muito forte e duro como um cimento, e então fechava esta tampa. A tampa era móvel como uma porta, e quando ela batia, um cadeado era colocado, e o dono daquele cadeado segurava a chave no seu alforje. Quando alguém viajava e alguém olhava de longe e via várias chaves no seu alforje, dizia: este homem é muito rico. Abraão tinha tanta chave que os seus secretários tinham que carregar suas chaves. Por quê? Porque a história diz que alguém vinha e cavava, escavava, perfurava, tentava encontrar água, e então ia buscando a profundidade, e daqui a pouco a água não vinha, e como a água não vinha, para não deixar o buraco aberto, o outro pegava tudo que tirou e jogava dentro. Abraão vinha, poucos dias depois, cavava no mesmo lugar, pouquinho, bem pouquinho, não chegava nem à profundidade, e de repente a água vinha, brotava e germinava. Por quê? Porque quem é uma bênção, o que ele põe a mão, a coisa tem que dar certo. Quem é uma bênção,
bênção. Se ele trabalha no mercado, ele é o melhor funcionário do mercado. Se ele trabalha no posto de gasolina, já ele compra o posto de gasolina. Se ele é pregador da palavra, já as coisas têm que acontecer. Porque quem é uma bênção é diferente. Por exemplo, quem é uma bênção num culto igual este aqui, já está percebendo o que vai acontecer, já está abrindo a boquinha daqui a pouquinho para dar glória. Porque quem é uma bênção sabe o que está acontecendo. Abraão era assim, e a Bíblia diz que ele cresceu, aumentou, tornou-se rico, próspero, abastado. Gênesis 13 diz que Abraão era o homem mais próspero e rico do Oriente. E todos que viam Abraão diziam: este homem serve um Deus, e o seu Deus é um Deus de bênçãos e prosperidades. Abraão tornou-se tão rico e tão poderoso que houve contenda entre os seus funcionários e os funcionários de seu sobrinho Ló. Pastor Paulo Marcelo, e por que houve contenda? Porque quando o dinheiro aparecem as verdadeiras pessoas. Nunca alguém pode dizer: o dinheiro estragou tal pessoa. Não, essa pessoa sempre foi estragada. É que como não tinha dinheiro, ela não podia mostrar quem era. Então fica humildezinha, fica simplesinho, mas é só pegar, aí mostra quem sempre foi. Abraão e Ló vão resolver o problema. E então Abraão disse: meu filho Ló, escolhe para onde você quiser ir. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para o vale, eu vou para a planície. Mas titio, o senhor tem as cãs brancas, pode escolher o senhor. Não, Ló, eu sou uma bênção. Para mim não precisa escolher lugar, não precisa escolher direção. Aonde eu vou, a bênção do meu Deus tem que ir comigo. Tem gente que é assim, deixa eu ver se tem gente que é assim por aqui. Abraão então vai para o lugar que escolheu. A diversidade de Ló, Ló escolheu o melhor, Abraão ficou com o resto, mas a bênção ia com Abraão. Agora Abraão chega no Egito, vence 5 reis, é próspero, abençoado, rico, mas infeliz. E em Gênesis 15, o pai da fé está sem fé. Eu fiz essa introdução para poder entrar na vida de Abraão e chegar em Gênesis capítulo 15. Por quê? Porque de Gênesis 12 a Gênesis 15 são 11 anos. 11 anos não são 11 dias. 11 anos não são 11 meses. 11 anos não são 11 horas. São 10 anos mais um. Abraão agora está com 86 anos de idade, e ele está pela primeira vez duvidando da promessa de Deus. Por que, pastor Paulo Marcelo? Porque eu li o texto, e você é inteligente para entender. O epígrafe do texto diz: Deus anima Abraão. Se Deus animou Abraão, pastor Adilson Brito, se Deus animou Abraão, pastor Décio, se Deus animou Abraão, companheiros, é porque Abraão estava desanimado, e quem está desanimado precisa de ânimo. Agora, meus companheiros, senhoras e senhores, amigos de Jesus que estão aqui, pessoas que vieram de perto e de longe, eu pergunto aos senhores e os senhores me respondem: eu estou falando de qualquer pessoa? Não. Eu estou falando de Paulo Marcelo? Não. Eu estou falando do Zé da Feira? Não. Eu estou falando daquele aos Hebreus diz que é o pai da nossa fé. Se o pai da fé um dia deixou de acreditar, você também não é muito diferente. Então Deus também te entende. Abraão está dizendo: Deus, eu não aguento mais. Por que, pastor? Porque Abraão está num dilema, Abraão está numa inquietação. Abraão está dizendo para Deus: ou Senhor, me explica o que está acontecendo, ou eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo, eu vou parar com tudo, eu vou entregar tudo, e eu vou dizer: não quero mais. Mas pastor, é Abraão que está fazendo isso? É Abraão, porque nem Abraão ele era ainda. E eu vou dizer mais: não se assuste com o que eu vou dizer, não murmure antes da hora, porque eu vou te provar. Abraão está em depressão. Pastor, isso é loucura. Não, isso é Bíblia, teologia e revelação. Vou te provar que Abraão estava com depressão. Como assim? Jesus disse: nós somos do dia, nós não somos da noite. Alguém aqui consegue contar estrela de dia? Alguém consegue? Não, só se conta estrela
à noite, mas Abrão está acordado a noite toda, não conseguia dormir. E quem não consegue dormir à noite está precisando de Rivotril. E quem está precisando de Rivotril é porque está deprimido. Abrão ficava andando na tenda e dizendo: cadê o filho? Cadê a promessa? Estou andando há 11 anos nesse deserto, não aguento mais todo mundo dizer: Deus mentiu, Deus disse que vai fazer e não vai fazer. Eu oro, jejuo, sacrifico, dizimo, faço tudo direitinho, mas cadê a promessa? Como assim? Vou te explicar. Quem aqui usa óculos, por favor, levante a mão direita para o céu. Usa lente de contato, usa óculos, levante a mão assim, segura, deixa eu ver. Quem aqui já teve uma dorzinha de cabeça, uma enxaquecazinha? Levante a mão assim, por favor. Quem aqui já teve um desconfortozinho estomacal depois de comer muita feijoada? Põe a mãozinha no estômago e diz: eu também. Levante a mão assim. Isso. Quem aqui já foi para o hospital alguma vez na vida? Levante a mão assim, por favor. Tem gente que nasceu de parteira porque não levantou a mão de jeito nenhum. Então escute aqui: se crente, ele usa óculos. Se crente tem dor de cabeça, se crente tem dor de estômago, se crente faz hemodiálise, se crente morre de câncer, se crente tem que fazer transfusão de sangue, se crente tem que às vezes ir para o hospital urgentemente, porque que crente vai ser super-herói para dizer: não posso ficar deprimido? Depressão não é opressão. Opressão é do mundo espiritual, depressão é da terra, é do mundo físico, é daqui. Depressão não é diabólica, depressão é física, é o mal deste século. Nós pentecostais temos muitas vantagens, mas nós temos um defeito: a gente mistifica tudo, a gente põe tudo culpa no mundo espiritual. Tem problema na tua vida que Satanás não está nem sabendo, e você fica culpando o diabo todo dia. O diabo está reclamando com Deus, dizendo: eu não conheço esse crente, nunca passei na frente da casa desse crente, nunca mexi com esse crente. O problema dele é ele que arrumou, porque a vida tem dois tipos de problema. Qual é o primeiro problema da vida? É aquilo que a vida traz. Você está quietinho na tua casa, o telefone toca, uma tragédia, um acidente, alguém partiu para a eternidade, houve um problema, você foi demitido, a vida trouxe e você não tem culpa. Mas tem um problema que você vai lá e busca, traz para a tua vida e depois quer botar a culpa em Deus, quer botar a culpa no diabo. Deus não mandou você mexer com essa Telex Free, você mexeu porque quis. Então a culpa não é de Deus e a culpa não é do diabo. Deus não mandou você procurar esse dinheirinho fácil, a culpa não é de Deus e a culpa não é do diabo, é sua. Deus não mandou você arrumar essa aventurazinha extraconjugal, sua vida está destruída e a culpa não é de Deus nem do diabo, é sua. Deus não mandou você arrumar esse sóciozinho que parecia ser bom. Deus até disse: não vai. Você investiu, você insistiu, agora quer colocar a culpa em Deus. A culpa é sua. E eu aprendi que problema meu, quem tem que resolver sou eu. Não é o seu pastor, não é a sua mãe, não é o seu tio, muito menos Deus, é você. E agora Abrão está com um problema. E qual é o problema? Ele era rico, abastado, próspero, mas infeliz. Como assim? Porque muitas vezes ter tudo não é o que nós queremos ter. Como assim, pastor? Eu te explico. Eu conheço gente nesse país que me liga e às vezes até já mandou um avião. Eu mostrei a foto hoje para o pastor Adilson Brito. Mandou um aviãozinho lá em casa, na minha casa não, mas no aeroporto, para me pegar e me levar só para orar por ele, porque estava precisando de Deus e é infeliz. Eu conheço gente também que mora num sapé, no pior bairro, numa comunidade, e é infeliz. Como eu conheço gente rica feliz e gente pobre feliz. Condição financeira não é sinônimo de felicidade. Resultado de ministério não é sinônimo de felicidade. Popularidade não é sinônimo de felicidade. Eu era feliz e não sabia, quando eu não era tão conhecido, porque hoje todo mundo quer saber da minha vida, todo mundo fala de mim. Tem gente que nunca sentou para comer comigo e diz: ele é metido, ele é isso, ele é aquilo, e nunca sentou para falar comigo e pensa que a gente não sabe das notícias. Então escute aqui: Abrão era rico, próspero, mas infeliz. E ele está dizendo: Deus, cadê meu filho? Pastor, e por que ele está em depressão? Eu vou explicar. Porque ele tentou olhar para o rosto dele. Nesta época o espelho não
existia ainda, porque foi uma invenção depois de Abraão, mas não tinha como olhar o rosto. Tinha. Abraão era inteligente. Eu imagino que ele pegou a espada, tirou a lâmina da espada e virava assim, pastora, e ele conseguia olhar o seu rosto. Ou quem sabe ele pegou um prato de cobre e ele olhava no prato e dizia: André, aqui está o meu rosto. Ou quem sabe ele encheu uma bacia de água e o reflexo da água mostrava o seu rosto. E o que é que ele viu? Ele viu que os anos tinham passado. Ele estava com 86 anos, o cabelo estava branco como a lã, a barba estava fechada, cerrada, forte. Ele percebeu que as expressões e as marcas do tempo haviam chegado. Naquela época não tinha botox, naquela época não tinha esses ajustes que a medicina tem para melhorar o seu rostinho. Não. Abraão percebeu que o músculo tinha terminado, que as pernas estavam arqueadas, que a barriguinha estava saliente, que a força não era a mesma. Ele percebeu que não aguentava mais andar tanto no deserto como ele andava antes. Ele percebeu que a saúde estava frágil. Ele percebeu que o tempo tinha passado. E então ele se desesperou, porque ele olhou para tudo que já tinha enfrentado e ele disse: se eu tiver que enfrentar de novo, eu não tenho força para isso, eu não tenho saúde para isso, eu não tenho resistência para isso. Mas o que é o seu desespero? O desespero é que o tempo chegou e a promessa não veio. O tempo chegou, mas o projeto está empoeirado dentro de uma gaveta. E a pior coisa na vida de um homem, a pior coisa na vida de uma mulher é morrer com o sonho, é morrer com o projeto, é morrer com o ministério sem acontecer e dizer: o tempo passou e eu perdi a oportunidade, eu perdi o bonde passando e eu não entrei nele, eu deixei os anos passarem e eu perdi a minha força e a minha juventude. É por isso que eu venho esta noite na dispensação de profeta, para olhar dentro dos olhos de senhores e também das senhoras e dizer, na autoridade de Deus: hoje Deus resolveu tirar você da sua tenda. Ele vai fazer você contar as estrelas da promessa, porque hoje chegou a hora de Deus renovar o que te prometeu, de Deus mudar a história da tua... Não, você não está entendendo. Pega a mão de quem está à sua direita, pega a mão de quem está à sua esquerda. Vem comigo, meu tecladista. Levanta a mão de crente que está contigo aí, levanta lá em cima. Hoje não é sábado, mas aguenta o cheirinho aí. Levanta o braço dele, levanta o braço dela, chacoalha assim, chacoalha para lá, chacoalha para cá. Diga: vai parar logo agora, vai desistir logo agora, vai entregar os pontos logo agora, vai parar com tudo logo agora. Diga: o Deus de Abraão vai tirar você daí. Andando na sua tenda. E quando ele ia andando na tenda, ele chegou à conclusão. Qual é? Ele dava 2 passos para cá, tinha uma parede. Ele dava 2 para cá, outra parede. Ele dava 2 para cá, outra parede. E 2 para cá, outra parede. Ele percebeu que ele estava limitado. E o que é isso? É o que a vida quer fazer com você. É o que as pessoas querem fazer com o seu ministério. É o que você mesmo faz com você mesmo. Como assim? Você começa a se limitar. E quem está limitado começa a se reduzir. E quem se reduz se inferioriza. E quem se inferioriza se intimida. E quem se intimida não cresce. Você olha para a sua vida e aí vem a promessa. Aí você diz assim: mas como? Eu não fiz faculdade, eu não tenho pai rico, eu não tenho família rica. Aí você olha para o seu ministério e alguém diz assim: daqui só passa quem está preparado. Você olha e diz: eu não sou preparado. Só que Deus diz que você vai. Você diz: mas como? E aí você começa a viver pequeno, a pensar pequeno, a sonhar pequeno, a acreditar pequeno. E você começa a diminuir tudo na sua vida. Minha casinha,
minha vidinha, minha igrejinha, meu pastorzinho, minha famíliazinha, meus filhinhos, minha gravatinha, minha biblinha, minha escola dominicalzinha, meu cultinho, minha cadeirinha, meu chinelinho, meu sapatinho, meu carrinho, meu ônibusinho. Aí você se acostuma com pouco, se acostuma com o que tem, se acostuma com Bolsa Família, se acostuma com Vale Gás, se acostuma com aposentadoria, se acostuma com salário mínimo, se acostuma com casa de aluguel, se acostuma com ponto de ônibus, se acostuma a empurrar carro velho, se acostuma a andar de carona, se acostuma a viver sem expressão, se acostuma a viver aquela vidinha de sempre, aquela coisinha de sempre. É janeiro a janeiro, é ano após ano, nunca sai do lugar, nunca vai para frente, nada acontece, não tem novidade, não tem nada para contar, não tem um livro para ler, não tem uma história para dizer, não tem um milagre para contar. E os anos vão passando, mas daqui a pouco você se desespera, porque olha para os teus filhos crescendo e você diz: não dei uma faculdade para eles, não dei oportunidade para ela, não tive condições de fazer. E você diz: Deus, o Senhor me enganou, porque o Senhor prometeu, e agora olha para mim. Eu tenho uma notícia de Deus para a sua vida. A promessa, ela não vai trabalhar sozinha, é você que tem que fazer alguma coisa, que tem que reagir, que tem que fazer acontecer. Por quê? Porque hoje, mais de uma vez, um profeta está passando em Batatais, e o Deus que eu sirvo vai chacoalhar você, vai mexer com você, vai mexer nas estruturas da tua alma, e vai dizer: chegou a hora de pensar grande, de sonhar grande, de acreditar grande, de conquistar grande, de almejar grande, porque estas paredes que estão limitando você não vão aguentar o peso da glória da promessa que vai bater a tua. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Levanta a mão direita para o alto, levanta a esquerda para o alto, chacoalha as suas mãos assim e mostra que você está vivo. Porque tem gente espalhando em Batatais que você já foi, que você já era, que você não vai dar a volta por cima. Tem gente que disse em Ribeirão, em Bradópolis, tem gente que está dizendo na região toda: esse aí não sai, não sai o quê? Coloca a mão direita em quem está à sua direita, a esquerda no quem está à sua esquerda, chacoalha ele para lá, chacoalha ele para cá. Diga: chegou a hora de sonhar grande, de acreditar grande, de pensar grande. Quem acredita nisso, dá um grito de glória. Que chegou a melhor hora da sua vida, dá um salto nessa cadeira, dá um pulo pro alto e um grito de glória. Senta, eu vou pregar. Está chegando o final do ano. Dezembro é o mês que a gente faz promessa, né? O crente não vai para Aparecida, mas em dezembro faz promessa. Aí em dezembro a gente promete assim: ano que vem eu vou ser mais crente, ano que vem eu vou começar a faculdade. A primeira promessa que acontece depois do Natal, dia 1º de janeiro eu vou começar um regime. Vou ler a Bíblia em um ano, não é assim? Vou começar em janeiro. Chega em dezembro, outro ano não leu nem um capítulo, só no dia 1º. Escute aqui: o tempo não para. Eu comecei a pregar há 57 minutos atrás, 10 para as 9. O tempo não parou.
Parece que foi ontem, você estava no Natal, lembra? Sentadinho na tua mesa? Já passou um ano. Quantos livros você leu esse ano? Quantos cultos você podia ter vindo e não veio? Quantos concursos você podia ter prestado e não prestou? A gente acostuma com pouco. Tá bom minha casinha. Amor, furou o sofá com a coxa em cima, tá tudo resolvido. Acostuma com casa de aluguel. Acostuma a andar a pé. Acostuma com pouco. Arroz, feijão e ovo é muito gostoso. Eu amo um ovinho molinho jogado no arroz. É gostoso, mas todo dia não. Acostuma a comer um sapatinho a vida toda. E tem gente que é pior, compra um novo, mas nunca usa ele. Chega todo dia e fala, um dia eu vou te usar. Ah, por enquanto eu vou usando isso aqui. Surradinho. Vai usar mesmo o caixão, coloca aí novinho. Passa o ano todo, chega agora, não vai sair de férias com a família. Amor, não tem. Amor, vamos comer fora domingo? Não posso. Estou guardando. Guardando para quê? Não leva o filho para um shopping, não leva o filho para o Ribeirão, não sai com a família. Compra uma Coca-Cola no domingo com conta-gotas para dividir rapidinho. Guarda, não vive, não desfruta, não aproveita, não dá nada para a família. Vai morrer. Aí a esposa fica aí, vai casar de novo e é o outro que vai gastar o que você guardou. Vive limitado. Acostuma a cantar sempre o mesmo hino, a pregar sempre a mesma mensagem. Acostuma a viver medíocre. O meu Deus, eu vou explicar quem é. Os pés dele estão aqui em Batatais e a cabeça dele está acima das nuvens, governando esse universo. Se você serve o Deus de Abraão, não pode pensar pequeno, olhar para baixo. Tem que olhar para cima, tem que acreditar em coisa grande. Levanta a tua mão direita para os céus. Levanta o dedo indicador de profeta, sim. Aponta para o narizinho de quem está do seu lado e diga para esse crente: dá tempo de fazer uma faculdade ainda. Se já fez uma, faz duas. Faz uma pós, um doutorado. Dá tempo de ser juiz ainda. Dá tempo de ser desembargador